Todos os domingos, com grande alegria, nós chamamos aqui aqueles irmãos e irmãs que completaram nas suas vidas mais um ano, seja de nascimento, seja de casamento, seja batismo. Eu então pergunto, alguém aqui nessa felicíssima condição de aniversariante da semana? Se houver, convido que venha aqui para orarmos por você. Parabéns também, irmã de Neuza, Norma, alguém mais? Está aqui a irmã Edneuza, mas o Valdir não veio. Eu quero que você venha aqui também, Valdir. Tem que dar um apoio à sua esposa nessa hora difícil, porque ela passa aqui, não é? E assim, eu pago aquela dívida com vocês, porque eles desejam ser membros de nossa igreja. Mas algumas vezes eu não os vi aqui, porque eles estavam cantando no coro. Cadê eles? Quando eu via, já passava o momento. Mas eu falhei realmente. Então, eles são membros da Igreja Batista Memorial da Tijuca, já estão conosco aqui há vários meses, desejam então ser membros aqui por carta de transferência. Então, se são favoráveis, que sejam aí de Neuza e Valdir como membros da Igreja Batista Curuçá, levantem as suas mãos. Muitíssimo obrigado. Então, parabéns. Parabéns. Vou pedir ao nosso presidente, irmão Humberto, que venha aqui então e dê um abraço de recepção ao hall de membros da igreja, com a qual já estão cooperando, não é? E vamos orar também por vocês como membros e como também aniversariantes, não é? Há alguém entre nós que pela primeira vez vem ao nosso culto? Se houver, peço o favor de se colocar em pé para receber. Então, por favor, fique em pé por obséquio. Você vai receber um abraço da nossa igreja. Não sei quem vai lhe dar um abraço, mas alguém vai lhe dar um abraço. Aí quando você ganhar um abraço, você pode se assentar. Então já vai ganhar 2 até, quem sabe até 3. Aqui também temos mais um, vai ganhar um abraço também nosso, não é? Isso. Eis o abraço. Há mais alguém? Meio apagado na galeria aí, né? Vamos acender essas luzes, né? Vamos providenciar que sejam acesas, que está... Fica ruim olhar para vocês. Para vocês me olharem, fica fácil. Agora eu olhar vocês, né? Eu também quero olhar vocês olho no olho. Vamos colocar todos em pé e vamos então agradecer ao nosso Senhor por tudo aquilo que Ele tem realizado, tem feito aqui nas nossas vidas. Vou chamar o irmão Samuel, que vem aqui então fazer esta oração. E depois da oração, você pode vir aqui dar um abraço nesses irmãos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor está acrescentando a cada um de nós. Te agradecemos pelos irmãos que estão agora chegando para, juntamente conosco, louvar, servir ao Senhor. Pedimos ao Senhor que dê a eles uma boa estada aqui em nosso meio, bem como a nós todos, Senhor. Muito obrigado por mais um dia, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos podem abraçar e se assentar. Há uma expressão na Bíblia, tanto nos escritos do apóstolo Paulo, bem como no Apocalipse, que se chama fruto ou frutos de justiça. O apóstolo Paulo conduz essa expressão, diz que ela em nossa vida, esse fruto vem através de Jesus Cristo. Querendo com isso dizer que nós não somos capazes de por nós mesmos produzir frutos de justiça. Então a nossa oração deve ser sempre esta, que Ele faça em nós aumentar o amor para com Ele, uns para com os outros, para que então haja em nós esse fruto. É o texto que vamos ler agora, como está indicado. Vamos só alterar um pouquinho. Onde está dirigente, eu vou só ler, esta é a minha oração. E os irmãos vão ler que o amor de vocês, daí para frente até o final, também incluindo aí o todos. Foi claro? Vamos ficar em pé, então, para fazer essa leitura, como agora acabei de indicar. Esta é a minha oração. O amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para servirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amém.
Por isso, então, podemos cantar que o nosso amor é sempre uma resposta ao profundo amor de Deus. Então, com todo o coração, nós num só clamor louvamos ao Senhor. Começamos a louvá-lo aqui, mas vamos continuar a louvá-lo por toda a nossa vida, inclusive depois que adentrarmos aos páramos celestes. Lá ainda nós cantaremos ao Senhor. Nos limites da
particularmente este do Salmo 77, tinha um projeto. Vamos ver se esse também é o nosso projeto. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Assim, então, quando nós oramos, quando entregamos a Ele a nossa oração, estamos dizendo que confiamos em Deus, Deus que está exaltado, indicando que Ele pode fazer, porque não há nenhuma limitação ao seu poder. Eu posso então dizer: Senhor, eu descanso. Por mim eu ficaria agitado, buscando soluções, mas enquanto eu faço o que me compete, eu descanso, porque sei que eu posso confiar. A vitória é tua, vai chegar. Isso quer dizer que só há vitória quando nós lutamos. Às vezes nós cristãos achamos que as lutas não deveriam fazer parte de nossas vidas, já que somos filhos e filhas de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus luta conosco as nossas lutas. Ou seja, temos que lutar com o nosso corpo enfermo, a nossa mente adoecida, com os nossos vizinhos, com as injustiças que nos acometem, as suas lutas da vida. E Deus as luta juntamente com isso, conosco. Por isso podemos entregar a Ele a nossa oração. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor,
descanso, confiança, segurança, firmeza são os substantivos desta música que entoamos agora. Eu as recordo porque elas não dependem de nós entendermos as coisas. Sejam os problemas que nós enfrentamos, seja o Deus a quem nós oramos. Eu gosto de dizer que as coisas mais importantes da vida, por exemplo, o amor entre o homem e a mulher, nós não sabemos explicar. O amor de um pai, já que estamos nesse dia, pelo seu filho, nós não sabemos explicar, mas nós sabemos que amamos. E somos capazes de fazer o que estiver ao nosso, até fora do nosso alcance, para que esse amor se manifeste. Penso que isso nos ajuda a entender um pouquinho que Deus age, embora nós não saibamos. Quando eu fui consagrado ao ministério pastoral aqui nesta igreja, eu fiz uma síntese teológica, aquilo que eu creio, e eu baseei tudo o que eu creio nessa expressão inicial do hino que vamos cantar agora. Não sei, diz o hino, eu não sei por que o amor de Deus se revelou a mim, mas eu sei que esse amor se revelou. Eu não sei por que razão Jesus me resgatou na cruz, mas eu sei que Ele me resgatou. Diz a Bíblia que o Espírito Santo nos convence de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. Mas eu não sei porque, como o Espírito Santo me convenceu e me mostrou que o meu Salvador é Cristo, o Verbo. Sobre minha vida, diz ainda o poeta, eu não sei como será o dia de amanhã, se será um tempo de alegria ou de tristeza. Eu não sei, mas eu sei, esta é a afirmativa, que eu tenho crido em Deus que é poderoso. E diante desse poder, eu posso estar seguro que Ele vai guardar o meu tesouro até o dia final. Posso pensar aqui que o poeta está dizendo o seguinte: quando você foi salvo, porque o Espírito Santo convenceu a você do seu pecado, e livrou você dos poderes do pecado, e selou você com o Espírito Santo, nesse momento, Deus lhe deu um tesouro, mas não lhe entregou. Guardou esse tesouro no céu. O tesouro está lá. Vivemos nossa vida aqui. Mas quando chegarmos lá, o tesouro nos vai ser entregue. Então ele está guardado. Eu não preciso ter medo de nada, porque o meu tesouro está guardado. Vamos cantar essa música. Enquanto nós cantamos, eu quero lhe convidar a colocar com fé a sua confiança tão somente em Deus. Aquilo para o qual você talvez não veja uma solução, você com confiança afirma que Deus tem essa solução. Talvez não saiba qual, e talvez nem seja que você queira, mas você sabe que o que Deus fizer será o melhor. Pode ser para você, alguém de sua família. Coloque diante de Deus. E em seguida, o pastor Zé Maurício virá aqui e vai então orar por todos nós. Vamos cantar assim.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias nós te damos nesta hora, porque a nossa vida está entregue nas tuas mãos. Amém. O tempo de vida que temos aqui na face da terra, nós queremos vivê-la para a honra e para a glória do teu nome. Nós sabemos que o nosso tesouro está nas mãos do Senhor, e que um dia nós tomaremos posse dele, e um dia estaremos com o Senhor para sempre na eternidade. Ó Deus, enquanto estamos aqui neste mundo, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja ao nosso lado, como tem estado a todo instante. E nesta hora pedimos que o Senhor esteja nos acolhendo, tomando-nos, ó Deus, em teus braços, abençoando os enfermos, abençoando os enlutados, abençoando aqueles que estão vivendo alguma situação de adversidade, de tribulação, de dificuldade na sua vida. Nós queremos entregar, ó Deus, a vida daqueles irmãos que estão no hospital, como Dona Lena, como a Maria Cristina. O Senhor esteja ali cuidando de cada uma delas, aqueles que estão se preparando para uma cirurgia, ó Pai, esteja o Senhor dando, ó Deus, o conforto, o consolo, a força, a direção, abençoando e orientando também os médicos que vão fazer este procedimento cirúrgico. Nós entregamos esta semana que começamos nas tuas mãos. Provavelmente há pessoas aqui com demandas, vão buscar um novo emprego, vão fazer uma entrevista, vão fazer um exame médico, vão receber o resultado, o diagnóstico de algum exame. Ó Deus, nós nos colocamos integralmente nas tuas mãos. Amém. E suplicamos ao Senhor: Senhor, continua dirigindo as nossas vidas. Amém, Senhor. Toma-nos, ó Deus, em teus braços, livra-nos de todo mal. Amém. Dá-nos a vitória completa, Senhor, para que possamos, ó Deus, viver uma vida debaixo da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia. Nós oramos assim e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Nesse instante que nos prepara para a entrega de nossos dízimos, nossas ofertas, quero chamar aqui a irmã Silvia Miguez, porque ela quer nos brindar com uma história. Amém. Há 4 anos atrás, eu ainda estava na capelania do Andaraí. Eu tinha sido convidada para ir para o INCA 4 para trabalhar com jovens de 18 a 25 anos. Na hora eu falei, apesar de já ter 15 anos de Andaraí, lá de capelania, eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu não vou dizer não, mas eu não me sinto preparada para ir para o INCA. E aconteceram algumas coisas lá no INCA e isso não precisei ir. E veio a oportunidade de eu estar estudando. Fui fazer a faculdade de pedagogia e me aprofundei muito na minha monografia. Foi todo em cima do meu trabalho com crianças no hospital, através do lúdico, foi a pedagogia hospitalar, o lúdico no desenvolvimento da criança hospitalizada. E isso ardia muito no meu coração, o desejo de voltar, mas eu queria voltar para o INCA, porque depois da faculdade, depois de ter estudado, de ter conhecido brinquedotecas do mundo inteiro, eu falei: Senhor, agora eu vou. Só que o INCA é fechado, não tem condições de você entrar, é impossível hoje, infelizmente, é muito difícil. Mas eu falava assim: Senhor, eu quero. Só que logo depois da faculdade vieram as oportunidades de emprego, eu não pude dizer não, tive que trabalhar. Estou trabalhando em 2 escolas, mas o diretor de uma das escolas que eu trabalho, ele fazia parte comigo dos Doutores da Alegria. E, infelizmente, um aluno nosso veio a óbito no INCA e eles lá puderam ver o trabalho dele. E, assim, para a glória de Deus, já uns dias atrás, ele falou: Silvia, nós vamos para o INCA. Falei: meu Deus. E hoje foi o grande dia, pastor. Hoje foi assim, eu nem dormi direito. Fomos de Doutores da Alegria para o INCA, foi tremendo. Não podemos falar muito de Jesus naquele lugar, mas louvando com as crianças, cantando. Uma coisa que me chamou muita atenção é que quando nós louvávamos e cantávamos com eles, através dos nossos louvores, os pais estendiam a mão e abençoavam as crianças. Eles tinham sede de oração, mas a gente não podia orar, mas a gente louvava, abençoava as crianças.
E assim, um adolescente, nós perguntamos, o que você quer que a gente desenhe para você? Ele falou assim, desenhe um carro para eu sair logo daqui. E aí eu parei e falei assim, às vezes a gente reclama que você não pode, está cansado, está trabalhando demais, tem muita coisa para você fazer. Mas olha, eu cheguei em casa e falei para o meu filho, você não tem problema, nós não temos problema nenhum. Poder trabalhar, ter saúde para andar, para sair, para fazer o que você... Glória a Deus por tantas coisas que você tem para fazer. Porque o que eu vi naquele lugar hoje foi assim, doeu, foi triste, mas ao mesmo tempo, no meio de tanta dor, tanto sofrimento no rostinho dos pais e das crianças, a gente podia ver o sorriso deles. E assim, o sorriso de cada criança. Não teve uma criança naquele hospital, só teve um que teve que ir para o procedimento, mas não teve um que não abriu um sorriso para a gente, que cantou com a gente, que brincou. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, porque era impossível estar naquele lugar. E depois de 3 anos, eu falei, Senhor, e agora? Eu quero, agora eu estou pronta. E hoje veio a oportunidade, e eu louvo a Deus por isso. Silvia, continue aí, vamos orar por você daqui a pouquinho. O pastor Carlos Daniel quer chamar a juventude também para o campo. A porta está aberta para todos os domingos. Perfeitamente. Então, precisa das nossas orações uma vez mais, não é? Obrigado. Já estive aqui domingo passado, até projetamos aí um slide para falar do acampamento de 2014 da juventude. E como eu disse semana passada, por que tão cedo? Bem, Jesus disse, né? Qual é o homem que vai construir uma torre e não se senta para ver o cálculo todo de quanto vai gastar? Enfim, vai ser no sítio Juvaque, em Tanguá, pertinho. Essa semana a gente esteve lá. E quem já conhece o sítio Juvaque sabe que é um sítio muito aconchegante, muito confortável. Mas essa semana a gente viu que eles fizeram melhorias. Esse acampamento é para a juventude. Nas igrejas batistas nós entendemos que a juventude vai de 18 a 35 anos. Então, essa faixa etária tem algumas pessoas que estão casadas. O sítio construiu mais 19 suítes, além das que já tinham, e essas novas suítes têm ar-condicionado, frigobar e tudo mais. Penso para os que são casados, isso aí era um bom atrativo. Para os que estão noivos ou apenas namorando, penso que dá tempo de casar até maio e ficar nessa suíte, né? Senão é cada um na aula. Exatamente, no alojamento. Mas, Carlos, você está falando do sítio, eu sei que o local não é o motivador principal para a gente estar junto. Mas um conforto vai bem, né? Cá entre nós. Então, 8 parcelas de R$30. As inscrições podem ser feitas com a Carolina. Está aqui todos os domingos para receber inscrições. Algumas pessoas já fizeram. Lembrando, como a gente disse semana passada, quem chega primeiro, bebe água limpa. Você quer falar alguma coisa? Bom, eu falei que o retiro está dividido em 8 parcelas de 30, mas estar juntos não tem preço. Então, fica aqui o nosso convite. Pessoal, é bom de marketing, hein? Logicamente. Então, se você veio preparado, trouxe seu dízimo, sua oferta, atente apenas para aquilo que nós temos dito aqui. Se você tem crianças que não têm renda ou outra pessoa, coloque o nome dela também e diga, olha, estou dando dízimo para nossa família, você está incluída, né? Ou outra pessoa que não seja criança, mas que também não tenha renda, ela faz parte, ela ajuda a ganhar também o dinheiro da família. Vamos, como família, então, contribuir, trazendo nossos dízimos, nossas ofertas. Depois, então, nós vamos orar, agradecendo a Deus por isso e orar pela Silvia, para que Deus a capacite. Assim, todos os voluntários da igreja, muitos irmãos aqui que fazem seu serviço voluntário em diferentes lugares, inclusive aqui na nossa própria igreja ou em hospitais, em outros ministérios que precisam de nossa oração para sustentá-los nesse trabalho.
irmã Leila Martins para que venha aqui, então, dar graças a Deus por essas contribuições e orar pela nossa irmã Silvia, para que essa paixão continue no coração dela. E junto com a paixão, venha a capacitação de Deus para fazer. Vamos ficar todos em pé para essa oração. Junto com a nossa oferta, Senhor, recebe o nosso coração. Coração de gratidão, um coração de intenso louvor pelo Senhor na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito. Reconhecemos, Senhor Deus, a nossa total dependência de Ti. E é assim que queremos viver. Colocamos nesse momento a irmã Silvia nas Tuas mãos. O ministério que Tu tens dado a ela, que Tu possas capacitá-la, ungí-la, prepará-la a cada dia. Amém, Senhor. E que esses domingos, Senhor Deus, se tornem domingos que alcancem vidas, que as palavras, as músicas cantadas, Senhor Deus, sirvam para a salvação, para a cura, Senhor Deus. Amém, Senhor. E principalmente para a glória do Teu nome. Amém. Que a Tua glória se manifeste naquele lugar. Amém. Usa a Silvia nas Tuas mãos, Pai. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Nos dias 5 e 12 de maio pretérito, eu, num domingo e numa segunda-feira, preguei 2 mensagens sobre as questões homossexuais. Na primeira, tratei do que diz a Bíblia sobre o assunto. Na segunda, sobre o que dizem as ciências sobre o assunto. Hoje, então, vou tratar das demandas do direito em relação ao tema, e em próxima mensagem, no mês de outubro, vou falar sobre o cuidado pastoral, isso inclui a cada um de nós, em relação aos homossexuais. Hoje, então, quero tratar do tema das demandas do direito, mostrando que mudanças houve no direito e qual o status da questão nos dias de hoje. Nos Estados Unidos e no Brasil, o primeiro semestre de 2013 trouxe profundas transformações no âmbito dos direitos dos homossexuais. No dia 8 de abril, a revista Time ofereceu aos seus leitores norte-americanos uma capa dupla, com 2 fotos feitas pelo mais renomado fotógrafo de todo o mundo, o brasileiro Sebastião Salgado, que sempre fotografa em preto e branco. Uma foto era de 2 homens se beijando, e a outra foto, na outra capa, eram 2 mulheres em igual gesto. E o título da matéria de capa era, abro aspas, o casamento homossexual já venceu. Os americanos estavam na expectativa da decisão da Suprema Corte daquele país, que reconheceria o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nesse mesmo contexto, o Instituto Barna, que faz pesquisas entre os americanos, sobretudo nas questões ligadas à religião, divulgou um levantamento comparativo da visão dos norte-americanos, evangélicos, católicos e em geral, sobre o tema, perguntando, naquela ocasião, em 2001 e agora, qual era a posição dos americanos sobre o assunto, se eram favoráveis a mudanças que pudessem agasalhar leis que oferecessem mais liberdade à comunidade homossexual. Eis os números. Entre os protestantes, a variação foi de 24 para 32, isto é, um acréscimo de 8 pontos percentuais. Entre os católicos romanos, em que pese o que ensina o Vaticano,
o crescimento foi de 22 pontos percentuais, de 35% para 57% de americanos que entendem que as leis devem favorecer os pleitos dos homossexuais. Ainda nesse semestre, no dia 14 de maio de 2013, no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aplicando uma decisão unânime, 10-0, do Supremo Tribunal Federal, tomada em maio do ano passado, decidiu por 14 votos a 1 baixar a seguinte resolução: é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Colocando em termos bem claros, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal no Brasil. Não foi feito, como se esperava, por lei congressual, foi feita pelo Poder Judiciário. Obviamente, tal decisão traz novas perguntas. Não mais temos que perguntar se é legal ou não, porque é. O que temos que perguntar agora é se aqueles como nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e é clara na condenação à prática homossexual, se devemos continuar advertindo a sociedade para o seu erro ou reconhecer a legislação. Também precisamos perguntar que, uma vez que o Estado brasileiro é leigo, alguns preferem laico, podem as igrejas cristãs seguir uma outra Constituição, no caso a divina, conforme consagrada na Bíblia Sagrada, ou não? Mais ainda, podem ou devem os cristãos legislar para aqueles que não são cristãos? Ainda, não têm os cristãos assegurado na mesma Constituição brasileira o direito de livremente se expressarem em sua visão sobre a homossexualidade, sem então serem por isso acusados de homofóbicos? Que devem os cristãos fazer diante de leis que podem representar um cerceamento à liberdade de expressão e de culto? Por exemplo, é homofóbico um pregador ler no púlpito de uma igreja ou no meio de comunicação um conjunto de textos bíblicos que, ao orientar sobre a sexualidade, rejeitam a prática da homossexualidade? Aqueles que operam no campo do direito, pode, por exemplo, um advogado cristão aceitar participar da realização de um casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, ou defender os seus direitos em alguma causa? São perguntas que a rápida alteração dos padrões legais nos impõe. Por isso eu gostaria de fazer um breve histórico dessas mudanças e colocá-las então no marco dos chamados direitos civis. Quando nos anos 90, nos anos 80, nos Estados Unidos, alguns formuladores da chamada agenda homossexual escreveram, eles perceberam o seguinte: a causa fracassaria se eles insistissem em ser moralmente aceitos pela sociedade, mas que venceriam se eles concentrassem os seus argumentos como uma exigência dos direitos civis. A partir do momento em que passaram a usar essa expressão, obviamente na cultura americana, a memória veio à tona com as grandes lutas pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos, lideradas essas lutas pelo pastor batista Martin Luther King.
Fez então uma analogia. Assim como os negros eram discriminados e os seus direitos civis eram então negados, hoje esses direitos civis são negados aos homossexuais. E todas as pessoas de bem têm que se perfilar como os de bem no passado a favor da igualdade racial, na igualdade também hoje entre os sexos. A partir então dessa percepção, os legisladores, os teóricos do direito começaram a argumentar que os homossexuais eram uma classe de cidadãos a quem se negavam direitos básicos, a quem se negavam as suas liberdades civis. Então os advogados passaram a pedir nos tribunais que o Estado protegesse a estas pessoas a quem se negavam direitos básicos. E o resultado foi uma revolução na moral e na legislação. No Brasil não se usa muito a expressão direitos civis, mas antes a expressão direitos humanos, que evidentemente não precisam ser justificados, porque todos são favoráveis a tais direitos. Assim, no Brasil, os direitos dos homossexuais são direitos humanos a serem protegidos pelo Estado. A grande mudança começou em 1999, quando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul definiu que os assuntos relacionados às uniões entre pessoas do mesmo sexo deviam ser julgados pelos juizados especiais da família. Até então, todos os pleitos que envolviam questões dos homossexuais eram tratados na área civil, na área patrimonial, na área trabalhista, na área previdenciária, mas nunca na área de família. Esta pequena mudança criou e gerou uma nova jurisprudência, começando pelo Rio Grande do Sul e alcançando várias partes do Brasil, com centenas de sentenças favoráveis aos homossexuais no âmbito dos direitos das famílias, direitos sucessórios, previdenciários e trabalhistas. Essas sentenças, obviamente, acabaram chegando aos tribunais superiores. Nos dias 4 e 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal julgou duas questões. Uma arguição do governo do Estado do Rio de Janeiro se poderia estender aos servidores estaduais homossexuais os mesmos direitos concedidos aos servidores estaduais heterossexuais. E a outra foi uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade levada pela Procuradoria-Geral da República, que visava o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Seguindo o relator, Carlos Aires Brito, todos os ministros votaram por unanimidade a seguinte resolução, abro aspas: é obrigatório o reconhecimento no Brasil da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, desde que atendidos os requisitos exigidos para a constituição da união estável entre homem e mulher. Também determinou que ficam estendidos os mesmos direitos e deveres das uniões estáveis aos companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo. Entendemos bem como o Supremo tomou essa decisão lendo as premissas elaboradas pelos ministros, sobretudo as elencadas pelo ministro Luiz Fux, aqui do Rio de Janeiro. Premissa 1: a homossexualidade é um fato da vida. Premissa número 2:
A homossexualidade é uma orientação e não uma opção sexual. Fuchs diz: já é de curso corrente na comunidade científica, o que não é verdade, fecho meu parênteses, a percepção de que a homossexualidade não constitui doença, desvio ou distúrbio mental, mas uma característica da personalidade do indivíduo. Tem-se como certo, afirma Louis Fuchs, que o indivíduo é homossexual simplesmente porque é. Diz ele que a única opção que o homossexual faz é pela publicidade ou pelo segredo das manifestações exteriores da sua personalidade. Premissa 3. A homossexualidade não é uma ideologia ou uma crença. Premissa 4. Os homossexuais constituem entre si relações contínuas e duradouras de afeto e assistência recíproca com o propósito de compartilhar meios e projetos de vida. Premissa número 5. Não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no estabelecimento de uniões homoafetivas. Não existe no direito brasileiro vedação, isto é, proibição às uniões homoafetivas. Essa expressão homoafetiva ou homoafetividade foi criada pela desembargadora, depois advogada do Rio Grande do Sul, chamada Maria Berenice Dias, que escreveu vários livros sobre o que ela chama de direito homoafetivo, que já entrou a expressão, portanto, para a legislação brasileira. Entendemos melhor essas premissas lendo o parecer de um advogado, Luiz Roberto Barroso, que depois seria guindado também ao posto de ministro do Supremo, que foram muito bem acolhidas e até repetidas em vários dos votos dos ministros. As premissas barrosianas são as seguintes, entre as que eu selecionei claramente. As relações homoafetivas são fatos lícitos e relativos à esfera privada de cada um. Segunda, o intérprete constitucional, isto é, no caso, o juiz, o ministro, deve ser movido por argumentos de razão pública e não por concepções particulares, sejam religiosas, políticas ou morais. Premissa terceira: o papel do Estado e do direito é o de acolher, não de rejeitar, aqueles que são vítimas de preconceito e intolerância, pelo que o Estado deve respeitar a diversidade, fomentar a tolerância e contribuir para a superação do preconceito e da discriminação. Em seu voto, Fuchs entende, abre aspas, que a evolução da sociedade exige uma evolução do direito que deve ousar, indo além da intenção do legislador na Constituição Federal. E aqui Fuchs está se referindo ao fato que, agindo estritamente, o Supremo não poderia determinar algo dessa natureza, porque isso não está na Constituição. Mas entende ele que era dever dos ministros irem além da Constituição, fazer aquilo que ele chamou de travessia, para não dizer, na verdade, travessura, juridicamente falando. Uma das pessoas que também influenciaram o Supremo foi essa mesma advogada, já mencionada, Maria Berenice Dias, que escreveu as seguintes palavras: condenar a invisibilidade é a forma mais cruel de gerar injustiças, e o Estado não pode deixar de cumprir com o seu desígnio maior. Dois pontos: conduzir, este é o verbo, o cidadão à felicidade. Este é o substantivo. Vou sublinhar: a tarefa do Estado, a maior tarefa do Estado, é conduzir os seus cidadãos à felicidade. Com base, então, nessa decisão, o Conselho Nacional de Justiça, como já mencionei,
baixou a resolução 175, que obriga os cartórios, quando procurados por pessoas homossexuais, em habilitar-lhes para o casamento, casar-lhes e converter-lhes em casamento as uniões civis anteriormente estabelecidas. Tanto num contexto como no outro, houve pessoas que entenderam que o Supremo e o CNJ estavam extrapolando o seu papel, fazendo leis, quando é a sua tarefa apenas interpretar as leis, mas isso tudo foi varrido para outros espaços e hoje, portanto, o direito dos homossexuais ao casamento e todos os outros direitos ligados à vida sexual e daí as outras todas, em todos os campos, o casamento principalmente incluído, já é letra viva e na prática. Como disse uma advogada, esses chamados avanços se devem ao movimento social extremamente ativo e atuante na luta pelos direitos da população LGBT, que exerceu esse decisivo papel para a inserção do segmento homossexual no âmbito da proteção do Estado. Claro que o Congresso tem se manifestado. No Congresso há vários projetos de lei. O mais ruidoso dele é o chamado Projeto de Lei da Câmara, PLC, número 122. Esse projeto foi votado pela Câmara em 2006 e subiu ao Senado. E no Senado, até hoje, não foi votado, porque não há consenso. Há uma discussão muito forte e, na verdade, hoje não sabemos sequer o que está sendo discutido. Por exemplo, esta lei de 2006, que não é ainda lei, é apenas um projeto de lei, tomou uma legislação que falava sobre discriminação e preconceito em várias características, acrescentou algumas, ficando então assim, que é punível como crime a discriminação ou preconceito de origem, condição de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, aí então vem um acréscimo, orientação sexual ou identidade de gênero. Outras postulações foram feitas, mas basicamente o que está no projeto, e é um desejo de alguns do Senado se voltar a esse projeto e não às emendas que foram feitas, o que está ali dito no artigo 5º, por exemplo, é que é crime punível com cadeia impedir, recusar ou proibir o ingresso ou a permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento público ou privado, igreja, escola, shopping ou qualquer outro espaço que seja aberto ao público, não se pode impedir o acesso dos homossexuais a este espaço. Também é crime alguém recusar, negar, impedir, preterir, prejudicar, retardar ou excluir um homossexual em qualquer sistema de seleção educacional, recrutamento ou promoção funcional ou profissional. Também, aprovado o projeto, será crime impedir ou restringir a um homossexual a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público. Também não se pode proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão homossexual, bissexual ou transgênero nestes espaços, seja uma igreja, uma escola, um lugar público de qualquer natureza.
A estas formulações iniciais foram acrescentadas mais duas diferentes parlamentares. E uma diz o seguinte: é crime a prática de qualquer tipo de violência, a prática de qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. Como houve um movimento contrário a alguma dessas ideias, a senadora Marta Suplicy tentou aprovar mais um artigo, mas foi rechaçado pela comunidade homossexual, algumas das quais a chamam de traidora, por dizer que a lei, esta, a ser aprovada, está em discussão, não se aplica à manifestação pacífica de pensamento decorrente da fé e da moral fundado na liberdade de consciência, de crença e de religião, que trata o inciso 6 do artigo 5º da Constituição Federal, mas o movimento homossexual não aceita esta linha, porque permitiria aos pregadores, por exemplo, continuar com base na sua fé, desde que pacificamente, desde que não incitando a violência, ao ódio, a continuar afirmando que a prática é errada. O projeto continua lá e suscita de cada um de nós, sem dúvida, preocupação e discussão. O que é, por exemplo, uma ação violenta, constrangedora, intimidatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica? O homossexual, por exemplo, poderá alegar que foi constrangido porque chegou numa igreja e o pregador leu 1 Coríntios 6, 9 a 11, que diz que não entrarão no reino dos céus os perversos, os idólatras, nem homossexual passivo ou ativo, nem ladrão, nem avarento. Ouviu isso e disse: eu fui ofendido, eu fui discriminado. Poderá então processar essa igreja? Por exemplo, se é proibido impedir ou restringir a manifestação de afeto homossexual em qualquer lugar, cometerá crime, então, quem pedir a um par de homossexuais que não se acariciem ou se beijem em público? Um shopping em São Paulo colocou um aviso dizendo: neste banheiro é proibida a prática de atos libidinosos, e teve que tirar, porque foi considerada atentatória aos direitos homossexuais. É verdade, meus irmãos e minhas irmãs, que a lei deve proteger as minorias e cuidar para que elas não sejam alvo de hostilidade ou de violência. Também é verdade que a lei deve defender, preservar a liberdade religiosa, que inclui a divulgação de crenças, mesmo que soem desagradáveis, atrevidas, impopulares, consideradas ultrapassadas. Por isso, qualquer lei deve deixar bem claro, sem nenhuma sombra de dúvida, para que nenhum juiz interprete subjetivamente, que não se deve criminalizar a liberdade religiosa. Deve-se criminalizar a homofobia, como qualquer tipo de incitação ao desprezo, ao menosprezo, à violência, ao ódio. Mas deve ficar bem claro o que é que significa isso para trazer segurança jurídica a todos. Há um outro tema que foi muito discutido recentemente no Congresso, mas que foi tomado pelos meios de comunicação de maneira absolutamente distinta do que era. Como os irmãos sabem, o Conselho Federal de Psicologia, em 1999, baixou uma resolução em alguns poucos artigos, num deles afirmando que os psicólogos não podem colaborar com eventos
e serviços que propõem o tratamento e cura das homossexualidades. Um deputado fez um projeto pedindo que esta resolução, nesses artigos mencionados, fosse sustada, isto é, suspensa em seus efeitos, por entender que esse tipo de legislação não cabe à entidade de classe, mas sim ao Congresso Nacional. Esse deputado, isso já tem vários anos, retirou o seu projeto. Recentemente, um outro deputado, João Campos, de Goiás, fez um outro projeto em que o texto é susta, só isso. Não fala em cura homossexual, só diz isso. Susta o parágrafo único do artigo 3º e todo o artigo 4º da resolução do Conselho Federal de Psicologia. O artigo 3º diz: os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homossexuais, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. E o parágrafo único, que eu já mencionei anteriormente, e o artigo 4º: os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos no meio de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. O que o deputado, em seu projeto, queria é que esses artigos dessa resolução, só esses, fossem suspensos. Mas ele ficou chamado como o projeto da cura gay, em que em nenhum momento há qualquer menção a essa expressão. O tema é bastante complexo, é um diálogo de surdos. De um lado, alguns que não aceitam nenhum direito dos homossexuais, de outros que não aceitam nenhuma palavra com relação à prática dos homossexuais. Nenhuma das partes diz sempre toda a verdade. Diz aquilo que interessa na defesa da sua causa. Infelizmente, se aplica a ambos os lados. Devemos nos posicionar e estar atentos. Eu, então, elaborei 10 pontos para uma discussão. Primeiro, os cristãos devem participar de movimentos que visam proteger os homossexuais contra as manifestações de ódio e de violência. Segundo, os cristãos devem participar de movimentos que assegurem a liberdade de expressão e de religião para si mesmos e para os outros grupos, inclusive os ateus, que querem extinguir a religião. Os cristãos não podem devolver as moedas que recebem. Terceiro, os cristãos devem estar atentos às agendas majoritárias, tanto aquelas eloquentes quanto aquelas subliminares, que partem de premissas inaceitáveis à luz da revelação bíblica, que é a nossa autoridade final sobre todo e qualquer assunto. Uma dessas ideias da agenda é que a prática homossexual é uma orientação para a qual a pessoa não concorre. Temos então que afirmar que não existe esse propalado consenso nas ciências de que a homossexualidade não seja uma escolha, mas seja prévia ao nascimento do indivíduo. E se houvesse tal consenso, os cristãos precisariam decidir com que lado iriam ficar, dada, neste caso, a impossibilidade de conciliação, mas esse consenso inexiste. 4. Os cristãos precisam saber que não podem legislar para o Estado, que é leigo.
Quando surgiu o protestantismo na Alemanha e grandemente no Brasil com a sua chegada, os protestantes se uniram aos positivistas, aos maçons e aos liberais em geral para ver aprovada a Constituição de 1891, que consagrava o ideário da separação entre igreja e Estado. Isso quer dizer que nós, como igrejas, não podemos nem devemos legislar. Legislar é verbo para vereadores, deputados e senadores. Se eles forem cristãos, devem primeiramente defender os interesses de toda a sociedade, agindo sempre segundo as suas consciências. No entanto, se os cristãos que levam a sério a palavra de Deus não podem legislar, eles podem e devem profetizar. Os cristãos devem orar pelo Estado e devem corrigir o Estado. Os cristãos devem orar pela sociedade e corrigir a sociedade, a começar por eles mesmos, por nós mesmos. Quinto, os cristãos devem se empenhar pela aprovação de leis que promovam o exercício da liberdade com responsabilidade. Os cristãos, por exemplo, devem lutar contra uma medida que proíbe, por exemplo, que psicólogos e outros profissionais da saúde sejam a eles facultados, segundo a sua consciência, em apoiar pessoas homossexuais que os buscam à procura de viver um outro estilo que não seja a prática da homossexualidade, respeitando as escolhas dos seus pacientes e acreditando que a graça de Deus é para todos, porque os cristãos não precisam aceitar que a homossexualidade seja imutável. 6. Os cristãos devem continuar afirmando que a moral não é apenas um contrato que as coletividades assinam e variam com o tempo, mas que a moral deve ser derivada da fonte divina. Não são os costumes que sedimentam os valores, antes devem ser os valores que sedimentam os costumes. Essa mesma ex-embargadora, Maria Berenice Dias, do Rio Grande do Sul, escreveu um artigo recentemente sobre o que ela chama de poliafetividade. É um neologismo para poligamia, dizendo ela que o Estado deve acolher também aqueles que fazem contratos poligâmicos. É um fato da vida, acontece, tem que reconhecer. Esse é o pressuposto. 7. Os cristãos devem continuar afirmando que necessariamente as leis discriminam. Por exemplo, no caso do casamento no Ocidente, as leis discriminam com base na idade. Há uma idade mínima para se contrair núpcias. Na condição conjugal, ninguém pode casar com duas pessoas ao mesmo tempo, por enquanto. Os laços de sangue, o irmão não pode casar com o irmão, ou um pai com a sua filha, é uma discriminação. É muito comum, nos textos dos que defendem a agenda homossexual, dizer que o amor não pode ter limites. Mas o amor precisa de limites. Portanto, a questão não é a discriminação, mas se a discriminação é certa ou errada. O que é legal não é necessariamente bom. É muito interessante que muitas vezes alguns políticos são flagrados em viajar com o nosso dinheiro, pegar um aviãozinho com o nosso dinheiro. Sabe o que eles dizem? O que eu fiz é legal. E de fato é legal. A lei não impede que ele pegue carona com um empresário
que está pleiteando uma licitação com ele. Mas não é moral. Pode ver as defesas. O que eu fiz não é ilegal. Me mostre uma lei que diz que eu estou errado ao fazer o que eu fiz. Nem sempre o que é legal é moral, é bom. 8. Os cristãos devem continuar afirmando que a prática da homossexualidade é um desvio do projeto de Deus para o ser humano. Queira o ser humano ou não esse projeto para a sua vida. O projeto divino é de que o casamento é uma união entre o homem e uma mulher. E esse projeto é imutável por sua origem, a origem divina do projeto. Não é homofobia, por exemplo, ler um texto bíblico que, orientando sobre a homossexualidade, reprove a prática da homossexualidade. 9. Os cristãos devem obedecer às leis, mesmo aquelas que estejam em contradição com as suas crenças, se essas crenças estão solidamente fincadas na Bíblia. Enquanto persistir a lei que estabelece o casamento homossexual, deve ser respeitada, mesmo que sob protesto. Mas, se o autoritarismo chegar e a resolução e a decisão do STF são autoritárias, se o autoritarismo chegar ao ponto de serem obrigados a celebrar casamentos religiosos entre pessoas do mesmo sexo, os cristãos devem e precisam desobedecer, dispostos a pagar o preço que lhes for requisitado por sua obediência às leis de Deus, mesmo que contrárias às dos homens. E aqui eu tenho uma sugestão para os nossos advogados pensarem. A Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, faculta que as igrejas podem celebrar casamentos religiosos com efeitos civis. O casal vai ao cartório, habilita-se, leva essa habilitação à igreja, o pastor dessa igreja celebra o casamento, ele então registra esta declaração, que vale então como uma certidão de casamento, um casamento religioso com efeitos civis. E a minha sugestão seria bom que as igrejas evangélicas parassem imediatamente de celebrar casamentos religiosos com efeitos civis. E talvez devessem passar a chamar as suas celebrações apenas de bênção nupcial. Como uma forma, sugiro modestamente agora, que uma dupla homossexual vá a um cartório, habilite-se e compareça a uma igreja para que a cerimônia religiosa aconteça. Porque é uma balela achar que os homossexuais não quererão também o casamento religioso. 10. Os cristãos que operam no âmbito do direito precisam considerar as demandas de sua profissão segundo a sua consciência, ouvida a revelação bíblica. Assim, se um advogado, por exemplo, é procurado para conduzir um pedido de uma dupla de homossexuais para ter o seu casamento firmado no cartório, esse advogado cristão precisa refletir. Para nós que não somos do território do direito, a pergunta parece fácil, mas para aqueles que operam no direito, ela é muito complexa, porque o direito trabalha com a premissa que todas as pessoas têm direito à defesa dos seus pleitos. Por isso, esta é uma decisão de foro íntimo do advogado.
No entanto, bem irá a sua consciência, dados os princípios maiores que ele segue, se declinar da possibilidade, mesmo sabendo que outros vão patrocinar aquela causa. Eis, portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, alguns pontos para nossa reflexão. Não cabe mais discutir se somos favoráveis a que a lei permita o casamento entre homossexuais, porque a lei já permite. Não a lei, mas decisões e resoluções. Não tem uma lei sobre esse assunto, mas tem efeito e força de lei as resoluções do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. Essa discussão está superada. A discussão é o que vamos fazer daqui para frente. Por isso devemos estar atentos e devemos, mais uma vez, buscar a orientação de Deus para que nossas decisões e perspectivas sejam por Ele inspiradas. A próxima reflexão eu tratarei de como nos relacionarmos com os homossexuais e que é o que a igreja deve fazer. Orem por mim. Como eu sei que oraram por mim quando elaborei esta reflexão que agora comuniquei aos irmãos, não na íntegra, mas parte em função do tempo nosso que é limitado, porque a vida é feita de limitações. Mas quero dizer o seguinte: nós não podemos nos inscrever no rol daqueles que odeiam, no rol daqueles que discriminam. Entendidas essas palavras como palavras e atos agressivos, violentos, que gerem sofrimento nas pessoas. Se discriminar é continuar dizendo que a Bíblia é absolutamente precisa, inquestionavelmente, não há nenhuma exegese possível, espero ter demonstrado isso no dia 5 de maio passado, de afirmarmos outra coisa. Se ler a Bíblia, texto de Romanos, de Coríntios e de Timóteo, é discriminar, então nós vamos continuar discriminando. O Dr. William Douglas escreve algumas palavras que eu não pude ler aqui, por falta do já referido tempo, em que ele diz o seguinte: quando aquela mulher flagrada em adultério foi levada a Jesus, ali havia desejo de sangue. E Jesus estancou a violência quando pediu que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Mas Douglas diz o seguinte: esquecem-se alguns o que Jesus diz em seguida: vá e não peques mais. Ele, portanto, não afirmou o direito, coloquemos assim, daquela mulher em continuar pecando. Livrou-a da morte e conclamou-a a um tipo de vida diferente. Esse é o modelo que deve também orientar as nossas práticas e as nossas decisões. Eu vou publicar esse texto proximamente, não tenho ainda uma previsão, porque tem outros textos na frente para saírem no nosso boletim, mas os que quiserem receber, mesmo com os erros que eu já detectei ao ler aqui agora, eu poderei mandar para o irmão que quiser recebê-lo de imediato. Vamos agora então cantar uma música, porque eu quero, finalizando, dizer o seguinte: quando eu abri essa série de reflexões, eu afirmei que as questões homossexuais eram o maior desafio ao cristianismo. E lembrei os desafios anteriores.
Mas disse, e repito, naquela época, que a igreja, quando foi estabelecida a sua fundação, recebeu uma palavra de Jesus que foi a seguinte: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Essa é a nossa confiança. Com isso estamos dizendo que, a despeito de leis que podem ser coercitivas, que podem trazer dificuldades, que podem tomar decisões drásticas por parte das igrejas, as igrejas que buscam ser obedientes à palavra de Deus, sobre elas há uma promessa: as portas do inferno contra ela não vão prevalecer. Eu, portanto, fico preocupado, mas não com medo. O Evangelho é muito maior, o reino de Deus é muito maior. Eu lamento apenas que cada vez mais se torne uma constante na sociedade, às vezes até entre nós, de que não existam verdades absolutas. Existem. Que não existe uma moral suprema. Existe. A Bíblia é esse código moral supremo para as nossas vidas. Vamos cantar, e após o cântico vamos orar. E aqueles que terminaram a jornada de leitura da Bíblia poderão subir aqui e pegar o seu certificado. E logo após a oração eu vou sortear aqui quem vai ganhar um livrinho dessa grossurinha aqui, que talvez alguns que têm tendinite não vão poder concorrer, porque vai ficar muito pesado. Vamos ver, mas é bom, não é só o volume não, é bom. Vamos cantar então? Ficar em pé? Senhor, te rogamos, essas sobre nós possam ser experimentadas por todos nós. Que ao longo desses próximos dias da nossa vida, nós possamos sentir que todas as tuas promessas, tantas cantadas hoje aqui neste culto, nos acompanham e nos realizam.
damos-te graças por tudo quanto nos tens prometido, por tudo quanto tens realizado em nós e através de nós. Oramos em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Vou chamar aqui o Aurélio. Vamos fazer um sorteio agora entre os que leram a Bíblia e deram seus nomes, de quem vai ganhar o novo comentário da Bíblia dirigido por D.A. Carson, da editora Vida Nova. Mais um, hein? Vamos ver quem foi. Elizabeth Camacho Fonseca Soares. Ela veio pela manhã. Vamos guardar então aqui o brinde dela, que é este comentário. Irmão, após então a música do prelúdio, os irmãos poderão vir aqui e pegar então o seu certificado com um livrinho meu, o Fruto do Espírito. Quem não tem ainda a sua jornada pode pegar. Aos que estão em casa pela internet, informo que está no site da igreja em PDF, que você pode baixar e fazer conosco também a leitura. E quando você acabar, pode pedir o certificado e concorrer aos brindes que vamos dar em dezembro de 2014, se Deus quiser.